Seja bem-vindo ao Papo com o Aprovado, onde a gente tenta trazer aqui histórias para poder te motivar e te manter inspirado aí na sua jornada de concurseiro. A minha aprovada de hoje é a Aurenice Nense, ela que foi aprovada para Educação Infantil e Fundamental 1. Tá feliz, Aurenice, com essa aprovação? Nossa, feliz é pouco. Cabe dentro de mim a alegria. Eu imagino. Você sempre quis entrar no setor público? Sim, mas como a gente conversou um pouquinho antes, assim, eu tive uma motivação a mais por alguns problemas na rede privada, então, assim, isso me motivou muito a querer, chegar no concurso público. Entendi. Quais são os fatores, assim, de ser um servidor público que mais te atraíram? O principal é a estabilidade, Porque, assim, na rede privada tudo é muito incerto, Inclusive, na escola que eu trabalhava, todo ano era assim, um terror psicológico, que falavam assim, hoje é o dia que eu converso com a diretora. Quem sair com papel na mão tá dentro, quem não sair é porque tá fora. Aí a gente já ficava naquela expectativa, que a gente não sabia quem ia sair já com o horário para o ano seguinte ou não. Então era muito, assim, aquilo ali dava muito medo. Então, quando você consegue a sua aprovação, você não fica assim, você só sai se você fizer alguma coisa Sim. ruim, Agora, fora isso, não vão te mandar embora no final do ano, Se você fizer um bom trabalho, que é o que eu pretendo fazer, eu não vou precisar ficar com esse medo, porque eu faço tudo com muito amor, com muito respeito. Então, esse medo eu só tinha por causa dessa filosofia da escola, Entendo. E agora falando um pouquinho sobre o seu preparo até essa aprovação. Como é que era a sua jornada de estudo? Quanto tempo você teve aí de dedicação, até a realização do exame? Bom, eu sempre estudei sozinha, E isso, para mim, sempre foi muito difícil. Porque você vai lá, pega o edital, é tanta coisa para estudar, tanta coisa, que você fica perdida. E outra coisa, eu sou mãe de 3 filhos. A rotina da casa também não colabora, porque você para e filho chama, aí vem alguém, tô com fome. Então, assim, é uma rotina que, assim, chegou uma hora que eu falei assim, não, eu preciso parar para estudar. Aí eu falei, eu não quero mais online. Eu quero, assim, sozinha, pegar vídeo, essas coisas assim. Eu falei, não, eu quero ir para a sala de aula. Porque lá ninguém deixar o telefone no mudo e vamos embora, focar. E aí foi o que eu fiz. Aí foram 3 meses de curso na Degrau, em que, assim, às vezes eu saía da Degrau para casa, ainda lendo o conteúdo, chegava em casa, eu ainda botava, alguns professores davam live, a gente assistia lá a live, assistia vídeo, pegava material. Então, assim, foram 3 meses intensos, focada, porque eu falei, não quero mais a rede privada e eu vou estudar. E, assim, foi muito importante eu ir para a sala de aula. Você conseguiu tirar esse tempo, para estudar 100%? Ou você precisava conciliar com outra atividade, por exemplo, o trabalho? Então, eu precisei conciliar com a minha pós-graduação, porque eu estava fazendo uma pós-graduação na UERJ, que ela era ao vivo. Eu não precisava me deslocar para a UERJ, mas ela era ao vivo. Então, aquele determinado tempo, que eram 3 vezes na semana, eu tinha que estar em frente à tela naquele período. Então, só com a graduação, com a pós-graduação. Só não, porque você ainda tinha que cuidar das tarefas de casa com o filho. Com certeza. Não, e a especialização também não é mole, não. Imagino. Como é que você organizava a parte de estudo? Aqui na Degrau a gente sabe, tem aula ali presencial, tem uma troca legal, mas quando você chega em casa você precisa dar continuidade para você poder conseguir aprofundar ali. Como que você organizava isso? E se você tinha também alguma metodologia? Resumo, mapas mentais, exercícios ali, as questões da prova? Sim, eu só sei estudar escrevendo. Então, assim, tudo que eu vou vendo e ouvindo, eu tenho um caderno do lado e eu começo a escrever, porque aquilo ali me ajuda, escrever me ajuda a mentalizar. Mapas mentais também. E, assim, outra coisa que é importante no curso é o caminho, porque, assim, quando você estuda sozinho, você não tem essa noção de que, assim, das questões mais cobradas, de que forma que é cobrado. Quando você, faz um curso, aí você tem
uma ajuda, né, nesse sentido, né, um caminho, uma orientação, que quando você está sozinho você não tem. Então, assim, eu fazia cronogramas em casa, vou te falar que nem sempre esses cronogramas davam certo. Eu falava tipo assim, hoje eu vou estudar, eu tinha lá o mapa da semana, né, segunda eu vou estudar matemática e português, terça, né, vou estudar LDB, era assim, só que nem sempre eu cumpria aquelas metas, né. Mas que bom que mesmo assim no final deu certo. Então você tentava ali manter esse cronograma, mas é óbvio que às vezes acontecem imprevistos, né? Aí precisa adaptar um pouquinho. Sim. E a parte de exercício de questões, perdão. Você acredita que teve aí uma ajuda para você poder conseguir pegar essa dinâmica de prova, para você conseguir ir melhorando também a aprendizagem? Sim, por causa que é o que eu tô te falando. Quando você tem uma equipe, né, que te ajuda, eles já estão acostumados com as bancas, então eles já sabem o formato. Entendeu? E é diferente você pegar uma prova. Vou pegar uma prova da Banquian, que foi o caso. Aí você pegar e sozinha e fazer aquilo. Não, os professores eles vão pegar a prova da banca, mas eles vão montar outras questões em cima, né? Porque eles já têm, né, todo, né, um estudo sobre aquilo, uma experiência. Então isso é muito importante. Teve alguma matéria que você sentiu assim que você tinha mais dificuldade? Matemática, sempre. Como é que você fez para vencer essa dificuldade, para poder... Nossa, eu tô tentando vencer até hoje. Eu gabaritei matemática na prova, só que eu falo que foi Deus que me ajudou, porque assim, é a parte mais difícil para mim, né? Eu sou de letras, né? Então, a parte de exatas para mim é mais complicado, mas assim, eu acho que quando a gente se predispõe, né, aquele objetivo e a gente, né, persiste, Deus ajuda. É verdade. Você sentiu que você precisou dar um reforço nisso? Então, durante esse seu preparo, você separou mais tempo para estudar matemática ou acabou conciliando? Sim, matemática, porque eu pensava assim, como a minha especialização era em língua portuguesa, ali eu já estava estudando a língua portuguesa. Por mais que não fosse assim, né, o mesmo conteúdo exatamente, né, do edital, mas ali eu já estava tendo um reforço na língua portuguesa, né? Então, eu deixava um pouquinho língua portuguesa para estudar depois. Agora, eu focava nas leis, porque é muita coisa para estudar, e em matemática. Era o meu foco, até porque o peso é maior, né, na prova. Faz sentido, né? E durante esse período de preparo, de aprendizagem, de estudo, qual você acredita que tenha sido o seu maior desafio? E como que você fez para superar esse desafio? Pode ser uma questão pessoal também. Então, o maior desafio, em primeiro lugar, era eu mesma, né? Me organizar. Porque com 3 filhos, casa para cuidar, é bem complicado, né? Mas o principal para mim é você não perder a fé e nem o foco. E aí tudo vai bem. Não perder a fé, o foco e persistir ali, tentando até você conseguir. Esse foi o seu primeiro concurso público? Não, eu cheguei a fazer para Queimados, auxiliar da educação infantil, e passei para Queimados, só que na época eu morava lá. Aí o que aconteceu? Eu me mudei de lá e foi aí que me chamaram. Só que aí nessa época eu estava numa escola, né, da rede privada. E aí o que aconteceu? Essa turma, né, já tinham passado por ela, se eu não me engano, 4 professoras. E era no meio do ano, se eu não me engano, foi em julho que eu fui chamada. Então eu ia pegar a turma a partir de agosto, depois das férias. Então, assim, a turma já estava muito traumatizada, né? Porque já tinha passado 4 professores por ela. E aí eu cheguei, né? Me apaixonei pela turma. Fiquei muito feliz, né, também de ter conseguido essa vaga. E um mês depois me chamaram para Queimados. Só que era muito longe da minha casa. Eu tenho um filho, né, na época que era menor ainda, hoje em dia ele tem 9, na época, se eu não me engano, ele tinha uns 4, 5 anos, então menor ainda. Ainda ia ter dificuldade para alguém para ficar com ele. Então, assim, juntando isso tudo, pesando, eu desisti. Muita gente fica assim, meu Deus, como você pode fazer isso, né? Largar, né? Mas teve uma segunda oportunidade agora, né? Que bom, Mas aí, assim, como a gente conversou antes, né? Eu precisei, né, passar por uma decepção na rede privada para aquilo ali me motivou muito, porque, assim, o profissional da educação, na sua grande maioria, trabalha por amor. Lógico,
né? Que o dinheiro é importante. Mas quem quer ser rico não escolhe essa profissão, porque não dá para enriquecer sendo professor, né? Então, assim, é só muito amor, né? Dedicação. E, assim, não vamos generalizar, né? Que a rede privada é ruim. Não é assim, né? Eu conheço profissionais, já trabalhei em escolas que eu não tive problema. Mas não é a regra. Então, assim, é muito ruim você ter essa insegurança no final do ano, saber se você vai ficar ou não, né? Então, assim, isso me motivou e eu falei assim, não, com fé em Deus eu vou conseguir a minha matrícula. Tudo tem um propósito, né? Sim, às vezes a gente passa por algumas situações para amadurecer. Foi a mola propulsora. Tipo assim, eu poderia dizer hoje em dia, muito obrigada por terem me mandado embora. Porque foi a mola propulsora. Dali, porque assim, eu já estudava antes, mas eu não tinha o foco. E assim, até nisso me ajudou, porque eu peguei o dinheiro da minha rescisão e investi nesse curso. Eu falei, não vou gastar com besteira não, vou estudar. Aí peguei, fui lá na Degrau e falei, toma, é o meu investimento. Que ótimo. E realmente trouxe aí pra você uma excelente recompensa, né? Sim, verdade. Você falou que fez o curso, estudou durante 3 meses. Você acredita, 3 meses, perdão. Durante esse tempo, você obteve ali todo o conteúdo necessário para poder realizar essa prova com segurança e aí ter a aprovação? Olha, todo não tem como. Eles vão dando caminho, entendeu? Porque o edital é muita coisa, pode cair qualquer coisa. Por exemplo, ciências, história, geografia, tá lá, história do Brasil. Então pode cair qualquer coisa. Então, assim, eles vão facilitando ao máximo. Agora, não adianta achar que você vai só pegar o material que eles deram, estudar e você vai passar. Você tem que aprofundar, porque eles dão o caminho. Mas se você também não tiver o foco, não estudar e não aprofundar, né, é uma parceria. Se não tiver o comprometimento, eles estão lá comprometidos, mas a gente tem que estar também. Cada um faz a sua parte, né? Isso. Verdade, eu gostei dessa referência, deu uma parceria. É uma parceria. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você acredita, então, que a Degrau tenha te auxiliado para você poder conseguir essa sua segunda aprovação, né? Que agora você vai ingressar aí. Isso, então, o material foi muito importante, né? Que eles dão bastante material pra gente, né? Porque, assim, tem cursos que às vezes tem uma carga horária, né? Assim, o curso tal é mais barato. Só que quando você vai ver, a carga horária é bem menor. O material é só um pouquinho assim, entendeu? E na Degrau não, é bastante material, entendeu? Então, o material me ajudou bastante, né? E outra coisa, assim, que eu acho, né, que me ajudou a Degrau é, como eu te falei antes, né? O direcionamento, ó, vai por aqui. Não adianta ir por aqui, vai por aqui, né? Porque quando você tá sozinho, você não tem essa noção, né? E os professores sabem. Gente, ó, tem questão, eles falam assim, tem questão que é a mesma, só que só muda a forma de perguntar. Então, se você entender, né? A professora Alessandra falava muito isso. As leis você não tem que decorar, você tem que entender. Quando você entende, né, o contexto, tudo flui, né? Perfeito, muito bom. Eu queria que você falasse agora, acho que sobre um momento muito aguardado, né, durante esse preparo. Eu imagino que você deva pensar sobre isso em algumas ocasiões, que é sobre a sua aprovação. Quando você vê lá o seu nome, como é que foi pra você esse momento? Eu queria que você compartilhasse com a gente. Nossa, assim, primeiro, né, ficava no computador o tempo todo para ver se já tinha saído, ficava, né, e a gente fez grupo, então ficava assim, né, no grupo, todo mundo, ai meu Deus, o resultado não sai, e aí demorava muito botar os resultados, a gente ficava, meu Deus, porque dava, sei lá, 7 horas da manhã a gente já estava falando no grupo, ai, é hoje, e assim, cada minuto que demorava a gente ficava, né, muito ansioso. Aí quando saiu lá, né, aí... eu falei, gente, aí eu falei em casa, né? Passei. Aí todo mundo, ai, sério, mas passou dentro das vagas? Eu passei. Aí eu falei, como eu já tenho uma certa idade, né? Eu falei assim, ai meu Deus, só não me reprova nos exames físicos, né? Porque assim, não sou novinha, né? Já tenho 43 anos. Eu falei, ai meu Deus, só não pode me dar uma complicação, né, na voz, alguma coisa assim, né? Ai, mas Deus é perfeito. Não deu problema em nada, meus exames deram normais, e aí... só falta a posse agora, que vai ser dia 1º. Como é que tá a sua expectativa para esse momento? Na verdade, acho que para a posse também e para você começar a trabalhar, realizar suas atividades
que pelo brilho no olho que você tem, quando fala disso, eu imagino que... Sim, mas até aí, por isso que eu falo, Deus é perfeito. Porque assim, eu, mesmo trabalhando, eu costumo brincar que eu fiz graduação em terceiro ano. Sempre me dava uma turma do terceiro ano. E assim, eu sempre gostei muito de inventar moda, assim, de fazer atividade. Alguns alunos perguntavam assim, tia, você é professora de artes? Aí eu falava assim, não, é porque assim, eu gostava sempre de trazer alguma coisa assim mais lúdica para os alunos, né? Porque a maioria das escolas que eu trabalhei eram tradicionais, não tinha muito essa coisa construtivista, né? Uhum. Mas eu gosto de inventar moda. Aí o que acontece? A rede de Nilópolis é essa pegada, né, construtivista. Eles gostam do aluno ali trabalhando, botando a mão na massa, aprendendo, brincando, fazendo. Então, assim, até nisso ficou perfeito. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso, é perfeito. Ai, que bom estar em sintonia aí do jeito que você gosta de trabalhar. Sim. Isso é importante também, né? Pra você trabalhar com mais realização, com mais vontade. Sim, verdade. Ai, que dá bom, trabalho, dá muito trabalho, porque assim, né, é muita coisa para inventar, mas Deus ajuda também. Ai, acredito. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá começando agora os estudos, para quem vai começar essa preparação. E como aprovada, acho que você tem aí autoridade para poder dar um conselho bem legal pro pessoal. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu, esses dias, estava conversando com uma amiga e eu falei para ela, olha, nessa minha jornada eu posso te dizer o seguinte, que em primeiro lugar a gente tem que botar Deus na frente, né? Só que na minha jornada de estudo eu sempre falei muito com Deus, sempre pedi muito a Deus e as coisas não aconteciam. Mas não era porque Deus não queria que eu chegasse lá, é porque faltava a minha parte, porque as coisas não caem do céu simplesmente porque você quer. Você tem que buscar, você tem que, né? Deus ajuda o esforçado. Então, assim, eu precisei, né, entender isso, de que você precisa sim ter fé, mas você precisa fazer a sua parte. E a terceira parte que eu não entendia era a parte do investimento. Por quê? Eu não funciono trabalhando sozinha. Tem gente, até admiro, né? Quem tem aquela disciplina, fecha a porta do quarto, de repente, né? Consegue, né? Desligar do mundo lá fora. Mas eu, infelizmente, não tenho essa disciplina. Então, eu precisei mesmo de uma orientação. Ir para a sala de aula. A sala de aula foi muito importante. Não só pelos professores, mas pelos alunos. A minha turma, nossa, era maravilhosa, né? A gente se ajudava, a gente mandava vídeo, né, umas para as outras. Então, assim, foi muito importante. Então, a minha dica é essa, não desista, persista, né? Fé em Deus, que Deus ajuda, mas faça a sua parte. É isso. Você falou sobre o ambiente, né? É legal quando tá todo mundo ali na mesma sintonia. Acho que tem uma troca diferente para você poder tentar ali continuar persistindo. Sim, mantivemos o grupo até agora, né? As meninas estão cobrando um churrasco pra gente. Elas estão, ó, cadê o churrasco? Eu falei, não sei não, ainda nem entrei. A minha posse é dia 1º. Mas vamos pensar. Mas eu também fico sempre falando com elas. Não desistam, abrir concurso, vamos continuar. Inclusive eu quero continuar, porque minha meta é a Prefeitura do Rio. Legal, é isso. Continuar estudando e, né, melhorando, se aperfeiçoando, evoluindo. Exatamente. Mais uma vez eu queria te dar parabéns pela sua aprovação, pela sua conquista. E também te agradecer pela participação aqui, por vir contar um pouquinho da sua história. Obrigada. Concurseiro, eu te convido a acessar o nosso site e conhecer lá todos os cursos preparatórios que a gente tem para poder te ajudar a também ter uma realização como essa. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais, porque estamos de olho em tudo no mundo dos concursos para te manter bem atualizado. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau!